Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de saudar a todos vocês que estarão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor, desejando que essa mesma paz ela possa reinar e permanecer no pensamento de cada um de vocês. A mensagem que eu tenho para passar para todos vocês no dia de hoje, inicialmente ela está no capítulo 8 aos Romanos, no versículo 18. E a palavra de Paulo ao povo de Roma, naquela ocasião, foi a seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha que mensagem maravilhosa que o apóstolo Paulo disse para o povo de Roma. E aí nós temos que imaginar, para a gente entender essa mensagem, que aflição Paulo estava dizendo. O primeiro ponto que a gente tem que observar: Paulo, por quantas provações ele passou? E essas provações foi para viver em nome do Senhor Jesus. Foi preso, foi açoitado, foi expulso de locais, sofreu perseguição. E mesmo assim ele disse: tenho para mim que as aflições desse mundo não pode ser comparada. Ou seja, o que não pode ser comparado é porque são coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. E aí nós vamos também agora, o segundo ponto que a gente tem que destacar é o quê? Como viviam os irmãos de Roma? Como era a cidade de Roma? Roma, nessa ocasião, meus irmãos, era a capital do mundo. Lá existia o Império Romano. E eles tinham os seus próprios deuses. E se a população que vivia naquela época não adorassem esses deuses, eles poderiam até sofrer pena de morte. E mesmo assim, meus irmãos, mesmo com essa situação, o apóstolo Paulo disse, que eu vou repetir novamente: pois eu tenho para mim que as aflições desse mundo não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Quantas lutas Paulo passou? Quantas lutas esses irmãos nossos da igreja primitiva que residiam em Roma passaram? E nós? Nós também temos passado por lutas? Nós temos aflições? Nós passamos por sofrimentos? Nós também passamos por tudo isso. Eu acho que em grau menor, mas isso não vem ao caso. A situação é que aquela mensagem que Paulo deixou para o povo de Roma, ela pode e ela deve ser aplicada na nossa vida. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo esse vídeo: as aflições que nós estamos sofrendo neste mundo, ela não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em você, na sua igreja. Basta você permanecer firme, para que no momento certo, na hora da chamada do Senhor, essa glória possa ser revelada em nós. E aí eu fico pensando: quem de nós não quer ir para essa glória? Quem de nós, meus irmãos, não quer morar com o nosso Pai, morar com Deus lá no céu, gozar da eternidade? Mas aí, para que nós possamos ter esse direito de ir morar no céu, e para que essa glória ela seja revelada em nós, essa glória que o apóstolo Paulo manifestou, eu quero trazer para nós, no dia de hoje, 3 requisitos necessários para que eu e você possa caminhar juntos em direção à glória. E o primeiro requisito é a conversão. Claro que existem muitos outros, mas eu queria trazer 3 e o primeiro é a conversão. Nós precisamos nos converter
ao Senhor Jesus. E o que é converter? O que é uma conversão? Uma conversão é uma mudança de direção. Ou seja, talvez nós estamos seguindo uma direção e essa direção não é a correta. Mas quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós mudamos de direção. E então nós fazemos o quê? Uma conversão. Uma conversão em nome do Senhor Jesus. Assim como aconteceu lá no Pentecoste, na pregação de Pedro. E eu quero relembrar a todos nós. No capítulo 2 de Atos, no versículo 38. Então lá, um pequeno trecho, diz assim: Pedro havia feito a sua pregação, e nesse dia foi o dia que tivemos 3.000 batizados. E então, eles perguntaram para Pedro: mas então, e o que nós faremos? Então Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E então, meu irmão, e então, minha irmã, meu amigo, meu companheiro, nós nos convertemos ao Senhor Jesus? Nós aceitamos ao Senhor Jesus verdadeiramente? Nós reconhecemos Ele como nosso único Salvador? Como está a nossa situação? E o segundo requisito que eu quero trazer para nós refletirmos no dia de hoje é a fidelidade. Nós temos que nos manter fiel ao Senhor, para que nós possamos estar na caminhada rumo à glória. E aí eu quero trazer a lembrança de todos nós neste momento, foi a tentação de Jesus, que nós podemos encontrar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. É uma história bem conhecida. O diabo, na intenção de trazer Jesus para o seu lado, ofereceu as glórias do mundo. Ofereceu para ele as riquezas do mundo. Mas o Senhor Jesus, ele se manteve fiel. E sabe por que ele se manteve fiel, meus irmãos? Porque ele tinha conhecimento de que o poder do Senhor, ele é muito maior do que qualquer coisa que o diabo possa te oferecer. Porque o diabo disse: se tu é mesmo filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que nos manter fiel. Quantas vezes o diabo oferece coisa para nós? Igual ofereceu para Jesus. Aparentemente, as glórias do mundo, as riquezas, seria ótimo. E para nós? Como o diabo tem se apresentado? O que ele tem oferecido? Nós estamos aceitando ou nós estamos nos mantendo fiel ao nosso Senhor Deus, ao nosso Senhor Jesus? Nós precisamos nos refletir, meus irmãos. Nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor, para que quando o maligno vir dar a sua investida, nós possamos ter conhecimento para dizer para ele: afasta-te de mim, sai da minha presença. Então, meus irmãos, que nós possamos estar firmes no Senhor Jesus, mantendo a nossa fidelidade. Quando o diabo nos oferecer algo, que nós possamos nos manter afastados dele. E o terceiro e último requisito que eu vou trazer para todos nós no dia de hoje, que esse é essencial, não poderia faltar, é o amor.
nós precisamos amar. Foi isso que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Nós podemos notar que quando ele foi interrogado de qual era o maior mandamento, ele disse: o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E eu quero trazer na lembrança de todos nós, no dia de hoje, 2 versículos que nós vamos encontrar no Evangelho de João. O primeiro, ele é considerado como o centro da evangelização do Senhor Jesus, que é o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que palavra maravilhosa. Ele enviou o seu único Filho, para que o seu plano de salvação ele pudesse ser estabelecido. E esse plano de salvação é através do amor. E é por isso que nós temos que amar ao nosso próximo. E é somente amando o nosso próximo que nós estaremos caminhando juntos em direção à glória. E aí o outro versículo que eu quero deixar está no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34, que também é conhecido por todos nós. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Que vos ameis uns aos outros. E aí, já encerrando essa mensagem do dia de hoje, eu pergunto para todos vocês, como reflexão: nós conseguimos mensurar qual é o tamanho do amor de Jesus para conosco? Porque ele diz: amei-vos uns aos outros, assim como eu também vos amei. Jesus, ele se entregou na cruz para que você, meu irmão e minha irmã, pudesse ser salvo. Que nós possamos dar valor a esse sofrimento do Senhor Jesus e que nós possamos colocar em prática, amando uns aos outros, para que juntos nós possamos herdar o reino dos céus. Para que juntos essa glória que o apóstolo Paulo disse, ela possa ser revelada em cada um de nós. Que nós possamos então, meus irmãos, nos converter ao Senhor Jesus. Que nós possamos permanecer fiel ao Senhor Jesus. E que nós possamos praticar o amor. Porque a palavra do Senhor Jesus é amor. Que nós possamos nos amar, assim como Ele também nos amou. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém.